Graças a paz, meus irmãos. Shalom, muito bom dia. Deus abençoe poderosamente. Nos relata o texto bíblico, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, no verso 9, que Jesus, indo adiante, ele passou por uma alfândega. E estava ali um homem chamado Mateus. E Jesus disse, segue-me. E ele de pronto seguiu Jesus. E mais adiante, Jesus entrou em casa e sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, juntamente com seus discípulos, e havia ali alguns fariseus. E perguntaram para os seus discípulos, por que o mestre senta junto com os publicanos e os pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse, não necessita de médicos sãos, mas os doentes. Vocês vão e aprendam o que significa misericórdia. Quero, e não sacrifício. Eu não vim para os justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus. Esse texto aqui vem nos demonstrando de maneira clara que Jesus, ele veio aqui para poder pregar o arrependimento. E quando Jesus declara que ele veio aqui não para os justos, mas para os injustos, e ele respondeu à indagação daqueles fariseus que foi feita para os seus discípulos, Jesus deixa bem claro que veio para aqueles que verdadeiramente não evidencia uma vida somente de testemunho. Porque muito facilmente encontramos pessoas que não têm fruto de fé e não dão um bom testemunho. E o posicionamento daqueles fariseus foi um posicionamento de reprovação. E o posicionamento de Jesus, não de aprovação do ato, mas com misericórdia, acreditando que eles poderiam se arrepender. Então não necessita de médico uma pessoa que está sã, mas uma pessoa que está doente. Então uma pessoa que está tentando, guerreando pela fé para dar testemunho, o que ela não precisa é de alguém para acusar, de alguém para atrapalhar, de alguém para discriminar. Porque enquanto estiver recebendo da parte de Deus palavras de vida eterna, existe uma possibilidade de mudança. Então, se uma pessoa ela se acha em um posicionamento de exclusividade, ela pode se posicionar como um daqueles fariseus. Porque no ver deles, Jesus não era para estar sentado ali junto com os publicanos e com os pecadores. Mas Jesus estava ali por quê? Porque ele veio pregar arrependimento e ele é a pura misericórdia. Aí eu te pergunto, será que existe mesmo um grau de preocupação e de misericórdia com aqueles que estão precisando de uma intervenção de Deus na vida deles por conta de não dar um bom testemunho? Será que a nossa atitude de pronto não é de discriminar, de excluir? Então Jesus, por essa palavra, ele diz para mim e para você, misericórdia quero e não exclusão, discriminação. Uma pessoa, quando ela está guerreando pela fé, algo que não é fácil, é uma batalha, verdadeiramente. Como Deus usou o apóstolo Paulo lá aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, dizendo que a nossa luta ela não é uma luta física, tateável, humana, é uma luta espiritual. Então não é fácil uma pessoa dar um bom testemunho. Mas qual é o teu posicionamento para com uma pessoa que não dá um bom testemunho, que ainda se coloca como um pecador, como um publicano? Então Jesus veio para essas pessoas. Então você não pode
e contra o que Jesus veio fazer aqui. Jesus veio para essas pessoas. É melhor estar na congregação dando mau testemunho do que estar sendo cavalo de Satanás. Bebendo, fumando, cheirando, roubando, matando. É melhor estar ali do seu lado. Então não discrimina essas pessoas. Haja com empatia, haja com misericórdia, haja com perdão. Jesus falou para eles assim, olha, vocês vão e aprendam o que significa misericórdia, querem não sacrifício. Sabe o que eu vejo pelo texto? Às vezes você sacrifica. Nós podemos sacrificar, mas não ter misericórdia e empatia pelo nosso próximo, que dá um mau testemunho. Errou, pecou, falhou, exclui, deleta, corta. Será que é isso que Jesus quer para mim e para você? Por conta de conseguirmos dar um testemunho melhor do que alguém que não dá? Tome muito cuidado, não exclua ninguém. Jesus, ele não discrimina ninguém, ele não faz acepção. Ele ama o pecador, mas ele abomina quem? O pecado. Ele não abomina o pecador, ele abomina o pecado. Você tem que saber dividir isso. Você tem que agir com empatia, com misericórdia. Os fariseus perguntaram por que ele come junto com os publicanos e os pecadores. Jesus não veio aqui pregar exclusividade, sabia? Por conta de você dar um bom testemunho, glória a Deus. Por você ser uma árvore frondosa, né? Cheia de fruto, plantada junto a ribeiro de águas, glória a Deus. Mas isso não te faz melhor do que aquele que não está conseguindo dar um testemunho. Você não sabe o que ele passa, você não sabe o que ele vive. Ora pela vida dele, tenha misericórdia dele. Fale para ele, ó, Deus vai te dar vitória, campeão. Deus é na tua vida. Vai nessa tua força. Eu creio na tua vitória. Tá vendo como muda? Mas tem pessoas de plantão na expectativa de quem falha, de quem erra. Olha, tá vendo? As dedadas estão preparadas para apontar para quem errou. Jesus não te chamou para isso não. Jesus te chamou para perdoar. Jesus chamou você para ter misericórdia. Jesus chamou você para interceder pela vida do fraco e ter paciência com os mais fracos na fé. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser você. Por quê, pastor? A Bíblia diz que aquele que está de pé. Sabe quem é que coloca o pecador de pé? Não é ele, por meritocracia, é Jesus. Pelo sangue derramado naquela cruz, pela carne dilacerada. Quando este se dispõe a viver uma vida de santidade, uma vida de fé, de obediência, se submete à morte da carne, o nascimento de uma nova criatura no tanque batismal, e se torna uma nova criatura. Mas quem sustenta aquela nova criatura é Deus. Pela fé dela, mas é Deus que sustenta. Então, aquele que está de pé, ele cuide para que ele não caia. Porque se cair, vai ter uns fariseus de plantão aí. Tá vendo? Olha, tá pagando preço, Deus está moendo, Deus está tratando. Cuidado que amanhã pode ser você, viu? Toma muito cuidado, tá? Mas age com empatia, age com misericórdia. Jesus, ele não veio para o justo, não, ele veio para os injustos. Não necessita de médicos, os sãos, mas os doentes. Será que a gente nessa manhã não tem que ir buscar mais o texto, o contexto, o significado de misericórdia? Jesus tem misericórdia de você e de mim. E você tem misericórdia do teu próximo, do teu irmão? Pense nisso. Palavra de vida eterna para mim e para você. Cuidado com os teus comportamentos. Porque os teus comportamentos podem fazer você reprovado diante de Deus, ou aprovado diante de Deus, aprovado diante da sociedade, ou reprovado diante da sociedade. O que te compete? Pare e pense. Eu vou orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço, Espírito em verdade. Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu tenha mais empatia e misericórdia com aqueles que estão fracos na fé, aqueles que não conseguem dar um testemunho. Pelo contrário, muitas das vezes até escandalizam a fé. Mas que eu possa orar pela vida deles, porque enquanto eles estiverem vivos aqui, existe possibilidade de salvação.
Porque a tua palavra diz buscar enquanto está perto, invocar enquanto se pode achar. É tempo de invocar e buscar a tua presença. Senhor, te louvo e te exalto em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.